Pessoal, boa tarde. Parece que vocês estão cansados. Acho que viram poucas palestras, né? Teve pouco conteúdo. Gente, mas vamos lá. Nós temos uma árdua tarefa, que é explicar dois conceitos que muitos de vocês não estão muito habituados, né? Por que eu sei disso? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui faz gestão de ativos? Levanta a mão. Ainda não. Essa é boa, gostei dessa resposta. Vamos lá, gente. Eu já me apresentei lá no outro painel. Nós somos da Vista S, uma empresa de consultoria que vem trabalhando na transformação das empresas, orientadas a planejamento e controle de obras, a implantação de plataformas, entre elas o BIM, soluções e softwares para apoiar a transformação digital, consultoria de processos em Property Facility e uma vertical de educação. Eu estou aqui com a nossa equipe, Márcia, minha sócia, Priscila, Camila, eu vi vários aqui, vocês têm que dar público, né, para a gente falar que foi bem prestigiada a palestra. Vamos lá, gente, nós vamos falar de dois assuntos aparentemente desconexos, mas que tem tudo a ver, que é o BIM e a gestão de ativos. Primeira coisa, o que é o ativo? Não vou ficar explicando, nem lendo a definição, mas, basicamente, um ativo, você pode entender que qualquer recurso que qualquer empresa usa para desenvolver o core business. Podemos entender dessa forma. E ela pode ser física ou intangível. Por exemplo, a Autodesk vive de licenciamento. Quando eu digo Autodesk, qualquer empresa de software, certo? Qual que é o ativo da Autodesk? O código-fonte. Os clientes, né, os próprios clientes são ativos da Autodesk, né? Mas aqui nós vamos nos concentrar em ativos físicos que tem uma ISO 55000 que rege a gestão desses ativos. E o que a gente tem que entender, o que a gente procura? A gente procura fazer gestão para fazer mais com menos, né? Parece, como diz, falar mais da mesma coisa, mas é exatamente isso que eu entendo, o que todo mundo quer, né? Então, outra coisa importante, que a gestão de ativos isolada, ela não resolve a vida de nenhuma empresa, né? Porque eu não tenho só ativos, eu tenho, por exemplo, espaços. Gestão de salas de reunião, vacância de mesas, vagas de estacionamento, eu tenho IPTU, eu tenho catraca, eu tenho limpeza. Então, a gestão de ativos faz parte de um conceito muito mais amplo e abrangente que é a gestão de facilities. Então, eu posso fazer gestão de ativos sem gestão de facilities, mas eu nunca vou fazer gestão de facilities sem gestão de ativos, tá? Só para contextualizar. Então, o que a gente busca? Obviamente, nós temos que entregar a coisa funcionando. Não interessa se eu sou uma mineradora, se eu sou uma escola, se eu sou um prédio corporativo. Eu tenho que entregar a infraestrutura para a gente poder desenvolver o nosso core business, certo? Eu tenho que reduzir risco. Não tem dinheiro que pague vida humana, certo? Eu tenho que resolver o quê? Tomada de decisões sobre investimentos em ativos. Compro, faço um BTS, né? Hoje em dia, qual é o grande movimento que está tendo no mercado imobiliário, gente? Trabalho híbrido. Ninguém quer mais trabalhar na empresa. O que está acontecendo com as lajes corporativas? Estão sendo devolvidas, né, está tendo toda uma revisão de investimentos em novos ativos. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar nas empresas, né? Melhoria da reputação. Então, imagina, melhoria da sustentabilidade, outro valor indiscutível que hoje, né, todas as empresas estão buscando, né? Então, imagina você ter um grande painel situacional com tudo que você tem, com métricas de performance, por exemplo, custos de operação e manutenção, curva de tendência, vacância, você saber, por exemplo, valor de patrimônio, utilização, depreciação, tudo para apoiar o quê? Você a tomada de decisão, certo? Ou seja, existem softwares no mercado que estão integrados ao BIM e que permitem fazer essa gestão de ponta a ponta. Porque o foco da gestão de ativos, você começa quando você incorpora ou constrói e termina quando você
simplesmente demole ou vai para o inservível. Porque, quando a gente fala em gestão de ativos, a gente está falando de uma cadeira, a gente está falando do projetor e está falando de um equipamento, por exemplo, como um rotor, uma turbina, né? E assim vai. Então, imaginando o ciclo de vida dos empreendimentos, não interessa se é uma estrada, se é um hospital, se é uma casa, nós temos uma sequência, uma jornada de criação da informação, certo? E essa jornada é desenvolvida em duas fases, de investimento e operação, né, bem conhecidas como CAPEX e OPEX. Em CAPEX, o BIM já está bem utilizado, né? Aqui a gente fala um pouquinho, né, do propósito da nossa consultoria, porque eu vou ligar o quê? O propósito às dores que a gente resolve, que estão muito orientadas à informação, a fluxo da informação, e vocês que estão no mercado olham essas dores e se enxergam, muitos de vocês, nelas, na fase de projeto e obra, e depois na fase de gestão e operação, né? Então, na fase de projeto e obra, modelagem, clash, tudo isso a gente já está até meio enjoado de ver, né? Ou seja, a gente já passou essa parte inicial, mas quando a gente fala na fase final do uso do pós-obra, o que acontece? Dá uma tela azul, né? Ninguém fala, dá um silêncio. Assim. E as dores são diferentes, né? A gente está falando, por exemplo, de custo total de propriedade. Eu quero reduzir o custo de ocupação. Eu quero reduzir vacância. Eu quero devolver metros quadrados que eu alugo. Quanto custa o metro quadrado de aluguel na Faria Lima, gente? Quanto custa você ter um imóvel
movimento que está acontecendo. Imagina bancos físicos tradicionais e bancos virtuais. Quantas agências tem um banco? 4.000, 5.000, imagina 5.000 prédios. E eu já perguntei para gestores de 3 bancos, sendo um público e 2 privados, e eu perguntei, você sabe o que você tem em cada agência? Sabe qual foi a resposta? Não. Eu não sei o quanto que eu tenho de equipamento, não sei qual é a tipologia do ar-condicionado, não sei quantos caixas eu tenho. Por quê? Porque esses imóveis são frutos de aquisições, de fusões, né? E os donos anteriores, às vezes, não têm todo o histórico desses ativos físicos. Então, se eu não sei isso, como é que eu vou saber o custo por funcionário? Como é que eu vou saber o custo por metro quadrado? Como é que eu vou tomar a decisão se eu vou desmobilizar das 3 agências que eu tenho aqui na mesma rua? Vocês já viram isso? Farmácias, né? Às vezes da mesma marca, na mesma rua, bancos. Qual é a tomada de decisão? Eu desmobilizaria a pior, óbvio. Aqui não me receita e que dá despesa. Mas como é que eu sei isso? Se eu não sei nem o que tem lá dentro, né? Então, aqui tem até conheci a Alessandra. A Alessandra está aqui, não? A Alessandra eu conheci ontem, ela é aluna do Shear, e ela está na BDI. E ela estava no Patrimônio da União quando ela fez essa dissertação do mercado. Olha o número que ela fala de locação de imóveis do governo, 1 bilhão e 22 milhões. Então, quando a gente fala em OPEX, gente, sempre não tem pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? 18.000 imóveis ocupados. Quanto custa um imóvel? Quanto custa o IPTU da sua casa? Né? Quanto custa de luz? Olha esses números, é de chorar, né? O pessoal fala assim, a gente não tem dinheiro, né? Na verdade, não é que não tem dinheiro, você não tem gestão. É isso. Eu não posso cobrar imposto acima de imposto o resto da vida, porque o cara não consegue pagar. O que eu devo fazer? Mais com menos, né? Só que como é que eu tomo decisão? Eu tenho que ter uma coisa chamada inventário, que parece básico, saber o que você tem. Eu vou perguntar, quem sabe quando comprou a última TV dentro da casa? Aí todo mundo mentaliza, beleza. Você sabe quantos anos são a garantia dessa TV? É balcão, tem peça? Entende? É disso que a gente está... Agora, multiplica isso por 4.000 e assim vai. Depois que eu tenho inventário, eu consigo desenvolver o basicão. Gestão de espaço, ativos e manutenção. Quando eu falo em gestão de ativos, é controle de inventário. Não estou pensando na ISO 55.000, não estou fazendo rastreabilidade de owner, nada. Eu só estou sabendo, em teoria, o que eu tenho e onde está e quanto custa depreciado. Porque eu comprei ele, um computador, vamos fazer a conta básica. R$ 2.400, deprecia em 24 meses, mês seguinte vale R$ 2.300. Eu tenho que fechar balanço. Eu deveria saber, para publicar o valor da minha empresa, tudo que eu tenho. Certo? Só que as empresas não sabem que elas têm. Tá? E depois eu começo a fazer o que a gente chama de processos avançados, gestão de contratos, gestão de projetos, gestão de risco. A gente está falando de compliance, AVCB, a gente está falando de documentação, né? Acessibilidade. Vou fazer gestão de custos e asset management. Aí sim nós vamos fazer a gestão de ativos, tá? Para chegar na cereja do bolo, que seria a gestão em tempo real. Aí a gente está falando em trabalhar por indicadores de desempenho com monitoramento em tempo real. Eu saberia a temperatura dessa sala, quantas pessoas tem agora, qual a porcentagem de CO2 que está aqui dentro, que deve estar assim, bem alta, por sinal, né? E aí que chega o BIM, né? Tudo isso para falar do BIM. Gente, dentro do ciclo de vida, a gente tem lá todo o desenvolvimento de identificação de requisito, fazer projeto, não interessa, né, por qual método. Você tem lá a busca de funding, contratação de um construtor, todo o processo da obra, o comissionamento e o handover, a entrega. E aí que começa a nascer o filho é seu, agora você vai fazer a gestão e operação. Aqui também tivemos um problema de fonte, mas eu não vou explicar o que é o BIM, porque eu acho que ninguém aguenta mais. O que é importante a gente entender?
que a cada quebra que a gente tem na passagem da informação, se a gente não organiza a jornada da informação, a gente tem perdas. E essas perdas foram medidas pelo NIST faz muito tempo. E a gente está falando de 15 bilhões anuais nos Estados Unidos. Dá para fazer alguma casa com 15 bilhões de dólares, gente? Dá para pavimentar, fazer hospital? Então, é disso que a gente está falando. E o BIM se propõe a gente resolver, em teoria, esse problema, passando informação de valor de quem projeta para quem constrói e de quem constrói para quem opera. Sendo que agora a gente usa outras tecnologias e, se o owner, o proprietário, o contratante não souber, o que ele vai receber? Informação descoordenada. Informação em meio físico. E quanto custa isso? 12% do custo total anual. Tá? Então, assim, por que ninguém usa BIM na gestão e operação? Porque não conhece os números. É simples assim, porque quem sabe fazer conta, vê que aí tem muito dinheiro. Né? Outro dado da Beceric, que já veio aqui no Brasil, já deu palestra, e eu tirei uma foto, e ela falou que 80% do tempo das equipes de operação são dedicadas a buscar informação. Esse é um dado. Se eu tenho esse tempo e eu tenho a informação na mão, o que eu faço? Atendo mais rápido. Simples assim. Né? E o inventário, nós temos vários níveis de inventário. Né? Então, imagina, isso aqui é uma fonte que eu usei no meu mestrado. Eu até esqueci de falar, eu fiz o mestrado da integração do BIM com o Facility Management, que são duas áreas que eu sempre acreditei. E quanto custa fazer inventário quando você já não fez? De 50 centos de dólar a 5 dólares por metro quadrado. De você ir no site, olhar, identificar, taguear e botar isso no banco de dados. Olha a grana que tem aqui, 5 dólares por metro quadrado. Só que por que o pessoal poderia fazer isso? Para ganhar mais. Uma vez que eu sei o que eu tenho, eu tomo decisões em cima de fato. Não em cima do eu acho que eu tenho 2 TR. Né? E para isso que a gente tem que desenhar essa jornada durante a fase do CAPEX, para definir o que eu quero, porque eu posso enfiar tudo no modelo, tudo. Né? Posso colocar o RW da placa do drywall? Posso. Isso vai agregar valor? Talvez. Né? Então, essa definição ela é fundamental, e eu posso levar essa informação através de caminhos diferentes, sendo que não tem certo nem errado, tem caminhos diferentes com suas vantagens e desvantagens. Né? Então, uma das formas é o COBE, que é uma especificação para a troca de informação, bastante conhecida, que basicamente a gente vai trabalhar com as informações de uma maneira organizada, padronizada, para entregar para quem souber pedir. Certo? Qual que é o problema do COBE, gente? É 2D. Né? Eu quero ver, né? Agora, o COBE é melhor que nada, sem dúvida, né? Mas é limitado. E eu deveria organizar um processo de comissionamento planejado. Assim como o BIM tem que ser planejado, o comissionamento deveria ser planejado. Né? Entendendo que eu tenho comissionamento não só durante o CAPEX, eu posso fazer recomissionamento ou retrocomissionamento, porque eu posso comprar imóveis. Né? E aqui, eu não vou perder tempo, mas no manual do BIM, na última edição, a gente tem aqui benefícios para proprietários. Simulação da operação. Simulação de LCA. Né? Ou seja, eu posso saber quanto vai custar ao longo do ciclo de vida. Eu posso saber como eu vou fazer gestão de ativos baseado o quê? Na informação que eu coloquei na fase do CAPEX. Né? Porque no BIM eu posso, não necessariamente eu tenho, informação. Tá? Então, a ideia é programar um banco de dados na fase do CAPEX para que a gente consiga fazer o input na fase do projeto, criar os parâmetros e entregar de uma maneira organizada para o fim. Mas qual é o fim? São sistemas de gestão. Qual que é o sistema de gestão que o fulano usa? Eu não sei. Ele é integrado com BIM? Provavelmente não. Então, existem muitos benefícios, eu recomendo a leitura desse outro livro também, BIM for Facility Managers. E aqui é que a gente deveria chegar, num modelo integrado com software de gestão, onde eu faço a gestão do espaço, a gestão dos ativos, gestão da manutenção, compliance, resíduos, pegada de carbono, o que você quiser. Tá?
É disso que a gente está falando, do que pode ser feito, né? Qual que é a vantagem de alguns sistemas? Eu faço um processo de ida e volta. Então, se eu altero um equipamento, porque eu posso substituir, eu posso trocar uma peça, alguma informação pode estar no modelo. Agora, eu posso cascatear e integrar as informações. Então, eu tenho conexão entre sistemas. Eu sei como um está conectado ao outro. Se eu desligar um, quem que vai ficar sem ar-condicionado? Quem que é espaço servidos por equipamento, qual é a equipe de suporte para esse equipamento? Eu sei na hora quem que é o responsável. É desse cara que eu vou ligar e passar um WhatsApp. Então, dentro dos usos BIM, aqui a gente está falando dos usos do SUCAR. Modelagem de condições existentes. Vou pensar que eu não tenho informação dos meus ativos. O que eu faço? Preciso ir a campo, usar scanner a laser, Matterport, o que seja, e buscar essa informação para fazer a reengenharia, engenharia reversa. Vou fazer o as-built literalmente, né? E eu tenho um valor para conectar isso com um sistema de gestão. Tá? Se vale a pena fazer isso, como fazer isso, aí já tem várias estratégias aí possíveis. Tá? Então, você vai lá com scanner, com drone, o que seja, vai lá no recap, no context capture, o que você queira, e faz a modelagem. Né? Tranquilo, gente? Não vou nem perder tempo, todo mundo conhece isso aqui. Aqui é um piloto que a gente fez para uma empresa que está aqui, inclusive, fazendo voo de drone, depois colocando essa informação dentro de um software de gestão. Ou seja, é possível, depois que está existindo, você fazer o cadastro e fazer a gestão, sem nenhum problema, só que isso custa mais. Né? Gestão de ativos. Utiliza os dados contidos em um modelo de registro. O que é um modelo de registro, gente? O modelo que todo mundo conhece, manipula, na maioria, é o modelo de projeto. É aquele que a gente cria, modela, documenta, faz clash, etc. E depois tem um pessoal, como o Colucci falou, o pessoal da WP, o pessoal do planejamento, que vai fazer um modelo de construção, orientado à execução, a partir do modelo de projeto. Desse modelo, nós temos alterações, porque nem tudo que a gente planejou e projetou executaram tal qual foi feito. Então, eu tenho que ter um modelo de as-built. A partir do modelo de as-built, eu crio um modelo de registro. Esse é o modelo do owner. Esse é o modelo que tem o nome da sala São Paulo, não é a sala 001, é a sala que ele está usando. E eu limpo todas as pranchas, todos os quantitativos, tudo que não serve para fazer gestão e operação. Só me interessa a informação de gestão e operação. Então, eu tenho um modelo para fazer gestão. Então, imagina, eu vou para campo, faço inventário e conecto esse modelo com um software de gestão e operação. Então, aqui a gente tem a tela do Revit. Aqui a gente começa a entender como é que essa conexão se dá. Né? Então, aqui é um plugin que eu vou publicar de uma maneira bidirecional as informações pertinentes dos meus ativos. E na hora que eu estou fazendo isso, eu estou criando registros novos dentro da minha base de gestão. Né? Aí eu entro no browser e sem ter que saber Revit, nada, eu tenho que saber ler, eu brinco, está lá a informação que qualquer leigo consegue usar. Se eu vou lá no Revit, altero, publico, eu tenho a informação nova. Né? Então, é disso que a gente está falando, gente. Valor potencial, pensa no futuro. Entreguei a obra. Deu 3 meses, o que acontece? Quebraram a parede, a bomba pifou, já mudou tudo. Eu não tenho mais o entregado, eu tenho outra coisa. Né? Armazenar as informações. Para quê? Para tomar decisão. Quanto é que consome cada prédio? Qual é a pegada de carbono? Qual prédio custa mais caro por metro quadrado? É disso que a gente está falando. Aqui eu tenho uma matriz de não conformidades. Pensando em sustentabilidade, criticidade, eu vejo quanto custa resolver cada issue dessa e eu tenho meu budget para pleitear funding para o próximo ano. É assim que a gente deveria fazer gestão. Tá? Como é que qual é o prédio que consome mais? Eu não sei. Está aqui, ó. Você conecta todas as suas contas de luz e você vê comparativamente e a curva de tendência, e você alimenta, por exemplo, uma curva de clima, e você vai comparar, porque eu posso estar consumindo mais, mas eu estou com 42 graus, então não é que eu estou consumindo mais.
Eu tenho que, para tomar decisão, gente, a gente tem que saber das coisas, né? E aí eu vou monitorando ao longo do tempo. Como eu tenho 2 palestras, gente, vocês estão ferrados, né? Não, estou brincando, a gente vai acelerar aqui. E com isso, gente, a gente consegue ver, por exemplo, aqui é um gráfico de não conformidades OSHA, quer dizer, segurança do trabalho. Eu vejo dentro do meu portfólio aonde que eu estou com problema. Para quê? Tomar medida de gestão, de treinamento, preciso trocar a empresa de facilities, né? Controle de locações. Ou eu sou um inquilino ou sou o proprietário. Imagina um shopping tem 300 lojas, fora os quiosques, né? Imagina você gerenciar vencimento por vencimento. Aqui eu tenho um processo integrado com o modelo, com a planta e os vencimentos, e eu sei quando que vai vencer. Eu tenho todas as informações do contrato, quem que é o contato, né, qual é o valor, quais são as cláusulas, as exceções às cláusulas. Não, isso aqui é IGPM, isso aqui é IPC. Né, eu sei tudo isso. Tá? Manutenção, né, vocês viram que praticamente eu não falei de manutenção, mas como é que eu faço gestão de ativos sem fazer a manutenção dos ativos? Por que eu não falo disso? Porque, para mim, isso é o óbvio, né? Fazer manutenção é o óbvio do óbvio. Fazer manutenção de uma maneira integrada, aí é outra história. Ou fazer manutenção preditiva, aí é outra história que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Então, imagina, eu publico as informações, eu conecto com os dados e eu gero relatórios em tempo real. Eu mudei o layout, eu tenho em tempo real. Mudei o layout, eu tenho em tempo real. Tá? Isso aqui é quantos metros quadrados eu tenho versus o headcount que eu vou receber. Eu estou com um plano de demissão, vou cortar 25% do povo. Qual laje que eu vou devolver? É essa a decisão que um property owner tem que tomar. Imagina o sonho de consumo de um CFO. Eu tenho o CAPEX e o OPEX aqui, eu tenho todos os meus ativos com um mapa temático de custo. Custo por métricas normalizadas. Então, eu brinco, a gente compara maçã com maçã, né? Qual que gasta mais energia, qual custa mais por metro quadrado, é disso que a gente está falando. Só que se cada site medir de uma maneira diferente, nós temos um problema. Né? E aí que a gente volta, né, a pensar em gestão de alto nível, e voltando ao BIM, esse aqui é um infográfico que eu desenvolvi durante o mestrado, e basicamente o que a gente tem, mais ou menos, né, naquela época, de um OIR aqui, né, definição de premissas estratégicas, quais são os objetivos do negócio, quais são as metas que eu tenho. Depois, o que vai entrar no meu escopo de gestão? Que métricas que eu vou usar? Qual software que me dá suporte para isso? Certo? E o software determina os padrões de interoperabilidade. Vai ser via COBE, via integração direto, como vai ser? Obviamente, padronizar taxonomias, classificações, definir o processo, né, de fluxo de informações, para tudo isso ficar num BEP e a gente tem uma modelagem. Tá? Então, óbvio que a ISO 19650 está trazendo isso de uma maneira diferente, né? Não fui eu fiz o meu trabalho e na hora que eu olhei a ISO, eu falei, puta, acho que eu fiz alguma coisa legal, né? Que faz sentido. Mas o que é muito importante, gente, dentro desse processo? Que o proprietário, o contratante e o gestor do ativo defina regras, aquilo que a gente falou ontem, saber pedir. Né? E como é que ele sabe pedir? Nem mais, nem menos do que ele pode usar. Mas parece óbvio, mas não é assim que funciona. Então, temos que definir realmente um propósito do modelo, ver se a gente tem tempo, porque nem sempre querer é poder, eu não tenho prazo, então não adianta eu querer. Né? Definir partes e armazenar isso num CDE, que a palestra vem depois. Né? Então, aqui é um case, cadê o André, que eu vi o André? Está aí o André. Aí, pode falar que eu não estou mentindo aqui, André. Então, o André trabalhava nesse consórcio da Método Passarella e eles usaram o BIM em contrato para fazer o retrofit. O que a gente foi lá e ofereceu? Não quer entregar essa obra com um databook dentro de um software de gestão de ativos? Imagina o valor disso. Não é uma obra, é uma obra com um diferencial. E nós entregamos todos os números de série, data de compra, valor de compras, custo de substituição, vida útil planejada e assim por diante. Tá?
Para onde a gente vai, gente? Gestão por indicadores. Tá? Esse é o mantra. Eu preciso saber, não é se eu estou bem na nota mal, eu preciso saber a curva de tendência, que base com isso eu tomo decisão. Se eu estou com um cumprimento de SLA de manutenção verde, não quer dizer nada, porque pode estar verde agora. E aí ele começa a ir para baixo. O que acontece? Você se estrepa. Né? Parece óbvio, mas como é que eu vou gravar isso ao longo do tempo? Opa, acho que eu fiz sensores. E aí que nós vamos chegar na gestão em tempo real. Aí que nós vamos chegar no gestão digital. Tá? Gente, a gente está fazendo tudo isso de BIM, de não sei o quê, para isso. Parece que muita gente não entende, né? Faz BIM para fazer clash. Nada a ver, meu. A gente faz BIM para usar os troços. Né? Estou falando igual o Luke já, tanto falar com o cara. Então, a gente vai conectar os sensores, a gente vai saber quantas pessoas tem no espaço e ver se efetivamente nós estamos mandando ver bem a gestão. É disso que a gente está falando. Né? Para quem não conhece, esse vídeo é antiquíssimo, mas ele é atualizadíssimo. Ele fala, é um vídeo do Patrick McLeamy, que apareceu ontem nos slides da Build Smart, e ele fala sobre os conceitos do BIM, BAM e BOOM. Tá? Veja esse vídeo, vale a pena, mesmo que ele seja velho, se você já viu, reveja, que ele continua na minha lista dos top 10. Tá? Isso aqui é um infográfico da Boston Consulting Group, que fala sobre o uso do BIM durante todo o ciclo de vida. E se você fizer isso, o que você vai ter? Ganho. Né? Só que ele fala de usar sensores. BIM Enhanced Operations and Maintenance, ou seja, operação melhorada pelo BIM. Né? E aí que a gente chega no GM Digital, que é o tema da segunda palestra, onde eu tenho, segundo a Building Smart, um ente físico que tem um correspondente digital. Só que ele recebe dados, processa, toma decisões e devolve intervenções. Está quente? Então, esfria. Não tem gente? Então, desliga a luz. Parece óbvio, né? Se vocês viverem o gráfico da Mauá, a professora Paula está aí? Não? Acho que não. É impressionante a quantidade de horas que a luz na Mauá fica acesa sem ninguém. É coisa de 3.000 horas por mês. Tá? Vamos encerrar esse primeiro bloco. Pergunta, gente, só para a gente dar uma... Pessoal, alguma pergunta? Se possível, perfeito. Eu vou ter disponibilidade para uma pergunta só, tá? Porque a gente tem isso. Mas... Peraí. No seu gráfico ali, Ok. No gráfico que foi apresentado ali, que a gente tem o modelo de projeto, modelo de construção, modelo de as-built, a gente está ligando o modelo de projeto, o modelo de as-built que alimenta o modelo de registro. Né? Mais ou menos. Na verdade, você pega o modelo de projeto, que é o modelo de projeto é o início, é onde você define as premissas técnicas, espaços, sistemas, tudo, certo? Sim. Só que quem constrói tem um outro olhar, o olhar da execução, do planejamento. Né? Então, a gente viu o CWA, o ADA... Modelo de projeto, modelo de construção, modelo de as-built. O as-built, em teoria, a gente pegaria o modelo de construção, porque a gente executou daquela forma, e se o duto não ficou a 2 metros, ficou a 3, a gente mudaria o duto. Okay. Aí, obviamente, nessa fase de projeto, construção, a gente dá input com certas informações que ainda não seriam previstos para o modelo de registro. Sim. Né? E aí, essa equipe que trabalhou nesse modelo entregou o modelo de construção, o modelo de as-built, e aí entra outra equipe que vai trabalhar no modelo específico então, de registro. Um gestor BIM, um gestor de informação, ele tem que definir a jornada. Né? Lembra aquele gráfico? Qual é o propósito do modelo? Né? O que nós vamos colocar e quem vai colocar e quando vai colocar. O quando é fundamental. Por exemplo,
Eu posso ter especificado uma bomba VEG, certo? Projetista. Só que Suprimentos comprou outra bomba Siemens, sei lá, outra marca. Por quê? Porque estava em oferta. Então, o que eu deveria fazer no meu modelo BIM? Atualizar. E tem informações que eu só conheço depois que eu instalei. Tipo, se eu botei aquele tag, aquele serial number naquele espaço, eu sei só naquela hora. Então, não é o pessoal de projeto que sabe isso. Quem sabe é o pessoal da obra. Entende? Isso. Então, assim, você tem que fazer realmente, e é impressionante como as empresas trabalham em dois mundos totalmente separados, CAPEX e OPEX, e eles não falam entre si. Pior, eles brigam entre si. Né? É como se fossem dois irmãos da mesma família, um batendo no outro, e, na verdade, os dois teriam a ganhar se fossem amigos. Né? Pessoal, a gente vai ter que iniciar a próxima, perfeito, nossa próxima palestra com o Rogério mesmo, Indústrias 4.0 e Gêmeos Digitais. Eu só vou alocar o pessoal. Pessoal, para vocês não ficarem aqui, todos, se quiserem passar pelo meio e ficarem na lateral direita ou esquerda, é mais fácil para a gente alocar melhor o público.